Fala, meu lindo, minha linda! Aleluia, aleluia. Eu tenho uma palavra de Jesus para o seu coração. Talvez o seu milagre já tenha acontecido. Talvez a notícia que ainda não chegou, mas ele já aconteceu. Aliás, é muito mais do que uma pregação, é uma declaração profética. O seu milagre, na verdade, já aconteceu. Já foi, já aconteceu. Talvez apenas a notícia que não chegou ainda. Você crê nessa palavra? Amém? Antes de começarmos, eu tenho duas coisas para te falar. A primeira é, se você ainda não curtiu essa mensagem, curte. Eu quero te pedir com muito amor e carinho. Quando você curte, o YouTube entende que é uma palavra relevante e envia para mais pessoas. E quanto mais pessoas alcançadas, melhor. E o nome de Jesus vai mais longe. A segunda coisa é que, se você ainda não é inscrito, se inscreve. Eu amo esse barulhinho. Ativa o sininho, se inscreve. Toda segunda tem uma palavra de Jesus para você aqui. Toda segunda e toda quinta o Mentoria de Vida. E se não for suficiente, de segunda a sexta no SBT, o Bom Dia Esperança, às 7:30 da manhã. E por último, para nós irmos para a palavra, um convite para você conhecer e ser parte da nossa associação evangelística. O que Jesus tem feito tem sido extraordinário e eu quero que você seja parte. De verdade, alguém que vai ser não só um espectador, mas parte daquilo que Jesus está fazendo nos nossos dias. Eu tenho certeza que o Senhor tem contado com você. Então levante-se, seja parte. Você pode ser um doador, você pode ser um voluntário, você pode ser um discipulador, mas eu quero que você seja parte. Agora, minha palavra é: vamos para a mensagem. Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo de número 4, versículo de número 49, diz: Disse-lhe Jesus: vai pelo teu caminho, o teu filho vive. O homem creu na palavra que Jesus lhe disse e ele foi em seu caminho. Enquanto ele descia, saíram-lhe ao encontro os seus servos, lhe contaram dizendo: o seu filho está vivo. E ele perguntou: que hora que começou a melhorar? Aí os servos disseram: ontem de noite a febre deixou ele. E o pai reconheceu que foi na mesma hora que Jesus lhe dissera: o teu filho vive. E creu ele no Senhor e toda a sua casa. Amém. Tem um detalhe nesse texto que eu preciso que você saiba. Este foi o segundo milagre que Jesus fez quando ele ia da Judeia para a Galileia. Ou seja, não havia muitos históricos de milagres, mas um homem creu nessa palavra. Creu nessa palavra e o milagre aconteceu. Mas eu quero que você entenda que o título da palavra dessa mensagem, ela é
um tanto quanto emblemática se a gente for parar para pensar. Como é possível o milagre acontecer e a notícia não chegou ainda? Você já parou para pensar que algumas coisas que nós já oramos, Deus já fez e a gente ainda não sabe? Deus mudou o caminho, Deus mudou o plano, e o milagre que era distante já aconteceu. Nós que ainda não encontramos Ele no caminho. É como se houvesse uma ruptura temporal entre a palavra liberada e a visão daquilo que recebemos de palavra. Eu quero que você entenda que quando ele pergunta quando aconteceu, é porque na cronologia da história, esse homem chega para Jesus dizendo: eu queria que o Senhor fosse até a minha casa. O que ele está dizendo: eu quero que o Senhor vá lá presencialmente, meu filho está para morrer agora, e eu queria que o Senhor fosse lá. Jesus não vai lá. Jesus libera uma palavra, ele diz: olha, o teu filho vive. Eu vou falar de novo. Jesus não foi na casa dele, mas ele falou uma palavra: o teu filho vive. Então Jesus não foi, ele não chegou lá, mas a palavra dele naquele momento liberada encontrou o garoto dentro da casa dele. Só que o pai estava a pelo menos um dia de distância da casa do filho. A Bíblia diz que ele creu naquela palavra e pegou o caminho de casa. Esse é o momento onde a gente começa a pensar: será que Deus fez mesmo? Você recebeu uma palavra, mas ainda não viu acontecer, mas você está no caminho de casa. Será que Deus fez mesmo? Será que Ele está vivo mesmo? Não tem telefone para ligar, não tem um WhatsApp para mandar, não tem uma atualização no Instagram para de fato saber. É só um homem com uma palavra indo para casa. E a loucura de tudo é que quando nós temos uma palavra, a gente já tem um milagre. Irmão, uma irmã acreditou. Eu vou falar de novo. Se você já tem uma palavra, você já tem um milagre. O milagre pode ainda não ter acontecido, mas se a palavra já foi liberada, o milagre já é uma realidade. Talvez você ainda não viu, talvez a notícia ainda não chegou, mas o milagre já aconteceu. Porque se você já tem a palavra, você também já tem o milagre. Mas a gente precisa ver. Sabe, ele viaja durante a noite caminhando, provavelmente. Eu não sei se ele para dormir. O caminho era de aproximadamente 24 horas de jornada. Só que a Bíblia diz que no meio do caminho ele é encontrado pelos servos dele. Ô irmão, que visita, que delícia de encontro. Imagina, ele está indo, provavelmente angustiado. Será que já aconteceu? Será que foi? E aí de repente vem os servos dele gritando: ei! Já aconteceu! E ele: como assim? O meu filho? Ele: é o teu filho. Tá vivo, tá vivo. Aí ele pega aqui: só que horas que foi que aconteceu? Aí o servo diz: olha, ontem de noite, de repente, a febre dele começou a sair. Você sabe mais ou menos o horário? Sei, foi esse horário. Aí ele diz: pois é, nesse exato momento Jesus estava dizendo: o teu filho vive. Eu vou te contar uma coisa que me fez chorar muito. Uma pequena particularidade de uma história de Jesus que me colocou a chorar. Eu estava vendo a história.
um guia de Israel contando, se não me falha a memória, Isaac. E a história é: a maioria dos milagres que Jesus realizou aconteceram em Cafarnaum, que ficava a 5 dias de caminhada de Jerusalém, aonde Jesus foi crucificado. Imagina que no dia que Jesus foi crucificado em Jerusalém, alguém de Cafarnaum deveria estar por lá passeando, andando pela cidade, quando soube da notícia. Jesus, aquele que fez centenas de milagres em Cafarnaum, acabou de ser crucificado. Então esse homem de Cafarnaum, que talvez estaria lá, foi correndo para casa em Cafarnaum. Só que lembra que Cafarnaum ficava a 5 dias de Jerusalém. Ele caminhou 1 dia com a notícia da morte, 2 dias com a notícia da morte, 3 dias com a notícia da morte. Tem alguém que já entendeu lá? 3 dias. Só que no final do 3º dia, a Bíblia diz que ele ressuscitou, mas a notícia ainda não havia sido atualizada. Ele caminhou mais 2 dias com a notícia da morte de Jesus. Chegou em Cafarnaum, provavelmente dizendo: olha, Jesus, aquele homem maravilhoso, morreu crucificado. O que ele não sabia é que já fazia 2 dias que Jesus havia ressuscitado. Posso te falar uma coisa? Às vezes o teu milagre já aconteceu, a notícia que ainda não chegou para você. Jesus já havia ressuscitado, mas a notícia ainda estava atrasada. O seu milagre já aconteceu, mas a notícia ainda está atrasada. Entenda, é difícil de olhar e crer até chegar no lugar do milagre e ver que de fato aconteceu. O que dói mais é o deslocamento até chegar a notícia. Eu vou ser vulnerável com você aqui. Final do ano passado, eu tinha uma palavra de Deus sobre uma cruzada evangelística gratuita, que precisaria de muito recurso para acontecer. Nós batemos em portas de muitas empresas para tentar levantar esse recurso. Colocamos time comercial de uma empresa grande para nos ajudar, e não conseguimos nem um centavo. Mas dentro de mim tinha uma palavra. Eu queria viver aquilo, sabe? Eu tinha uma palavra. Deus não engana a gente. Deus não brinca com o nosso sentimento. Todo mundo que tentava me fazer desistir, eu falava: mas eu tenho uma palavra. Deus vai fazer aparecer, alguma coisa vai acontecer. E para todo mundo que eu falava, eu ouvi muitas vezes dizendo assim: se conforma, o que Deus já fez esse ano já é bom demais para ser verdade. Se conforma, já tá bom. Olha o que vai acontecer. Você acabou de, sabe, e tudo dava uma notícia boa para tentar tirar a esperança da palavra que eu havia recebido. Me lembro que uma das pessoas que na nossa equipe que eu mais amo falou: mano, vamos fazer o seguinte, vamos desistir disso. Eu sei que isso é difícil para desistir, mas vamos dar um prazo para desistir. A gente vai desistir junto. Vamos dar um prazo, dar um deadline, para que se então a gente está empolgado, emocionado, então a gente só desiste mesmo. Aí ele dizia: olha, acabamos de lançar um especial para mais de 190 países. Olha que coisa linda, nem precisa disso. E eu dizia: mas eu tenho uma palavra. Mas aí chega uma hora que você diz: não, tá bom, eu entendo. Não dá para colocar todo mundo numa confusão só porque a palavra está comigo. Aí eu me lembro que a gente falou assim: então a gente vai desistir. A gente colocou a data, se eu não me engano, era 12 de julho. Nós fizemos um jejum e no dia 12, no dia da desistência, foi feito um jantar com 12 pessoas. Essas 12 pessoas são 12 empresários, e talvez um deles poderia nos ajudar, pelo menos com uma cidade. Apresentamos o projeto, mostramos um vídeo, contamos toda a história, e infelizmente, ninguém
tinha colocado toda a minha expectativa naquele dia. Era o meu último suspiro de esperança, sabe? Eu me lembro que nós entramos no carro, a gente olhou um para o outro e falou: cara, a gente tentou até o final. A gente estava indo para casa, recebemos uma ligação do anfitrião do jantar que falou assim: olha, você pode voltar amanhã aqui para tomar um café? Um dos empresários que chegou tarde e saiu cedo queria conversar com vocês. Meu voo era 2 horas da tarde, então pensei, dá tempo de ir de manhã lá e depois eu vou para o aeroporto. Aí cheguei lá e eu já havia desistido já. Mas tudo bem, eu estou lá mesmo, não quero ser deselegante. Aí senta esse homem na nossa frente, o João, e fala assim: quanto custa esse projeto de vocês? Direto, irmão. E como o valor era muito alto, eu falei para dentro. Aí ele falou: quanto? Aí eu falei o valor novamente. Aí ele fez assim, ó. Aí ele estendeu a mão. Aí eu sou desconfiado, irmão. Eu sou desconfiado. Falei: eita, ele não deve ter entendido o valor. Falei o valor de novo. Aí estendei a mão, ele permaneceu. Aí eu falei assim: mas qual é o nome da sua empresa? Ele falou assim: não é para minha empresa que vai fazer a doação, é minha pessoa física. Eu falei: mas como assim? Você não quer nada em troca? Ele falou: não. Alguns meses atrás Deus falou comigo que eu participaria de um grande projeto que abençoaria todo o nosso país, e que eu pagaria a conta do projeto, e era muito maior do que eu imaginava. Achei, é você, a conta tá paga. Irmão, deixa eu só te explicar uma coisa. O milagre já tinha acontecido fazia uns 5 meses. Ele já tinha recebido a palavra fazia uns 5 meses. Deus já havia feito o milagre há 5 meses atrás. Só que eu ainda não sabia da notícia. Sabe o que eu quero que você entenda? Que quando Deus fala, o milagre já aconteceu. Mesmo que você ainda não viu, mesmo que você ainda não experimentou, mesmo que você ainda não tocou, o milagre já aconteceu. A questão é, a gente decide a palavra que leva para casa. A gente decide aquilo que de fato crê. Aquele homem ouviu: o seu filho vive, guardou a palavra e foi para casa. Qual é a palavra que você está disposto a crer e correr mesmo sem ver? Ai, ai. No fim, se trata de se agarrar a uma palavra e correr sem ver o chão. Nem sempre o milagre vai começar com a gente vendo. Às vezes o milagre vai começar com a gente crendo sem ver absolutamente nada. Crendo contra o impossível, crendo contra tudo, crendo contra todos, mas por causa de uma palavra de pé dizendo: Deus já fez, Deus já fez, Deus já fez. Eu vou ver, eu vou contar o testemunho, eu vou viver o milagre completo. Mas você não viu nada, mas Deus já falou que vai fazer. Então, se Ele falou, é porque em algum momento estará feito. Eu quero terminar isso aqui
falando para você que eu entendo o coração daquele pai. Eu também ia querer que Jesus fosse. Eu também ia querer que ele fosse, sabe? E eu confesso para você que eu não sei como eu ia agir. Eu não queria uma palavra, eu queria que ele fosse. É isso que o homem quer. Jesus, eu quero que o Senhor vá lá. Só que às vezes a gente vai pedir uma coisa e vai receber algo completamente diferente, com o mesmo fim, mas não da mesma maneira que a gente imaginou que seria. O resultado é o mesmo, mas a forma não é como a gente gostaria. Esse homem, quando encontra os servos estão dizendo a boa notícia: o seu filho vive. Mas é interessante ver a pergunta que ele faz: qual foi o momento que ele começou a melhorar? Qual foi o momento que aconteceu? Hoje de tarde, eu liguei para o João e falei: João, qual foi o momento que aconteceu, João, que Deus falou com você? Ele falou: eu não me lembro. Eu não me lembro. Mas foi por esse ano agora. Falei: uns 6 meses? Ele falou: talvez uns 6 meses. Mas ele não lembra. Mas eu não consigo esquecer do dia que recebi a palavra. Os servos dizem: foi por volta desse horário. Mas quem recebeu a palavra sabe exatamente a hora que recebeu. O milagre eu não sei de que hora de fato aconteceu, mas quem recebeu a palavra grava exatamente a hora que recebeu. Não, eu quero que você entenda: quem crê grava de maneira precisa quando recebeu a palavra. Eu quero declarar uma palavra de Jesus sobre você: marca o horário. Você não entendeu? Se eu fosse você, eu ia pegar um caderno, eu ia abrir o bloco de notas. Hoje é dia 19, não é verdade? Aí eu ia pegar, deixa eu só ver aqui se eu... Aqui. Eu vou gravar no final da mensagem. É que eu tô sem caneta aqui, mas eu ia escrever no seu telefone: dia 19 de dezembro. A não ser que você não precise de nenhum milagre, a não ser que esteja tudo bem na sua vida, a não ser que você, sabe, está vivendo a melhor estação e não há nada em falta. Mas se eu fosse você, eu ia colocar isso aqui para mim no meu pacote de vida: Jesus, eu declaro que o meu milagre começou hoje, dia 19 de dezembro, que em alguns dias o diagnóstico vai mudar. Aleluia. Que em alguns dias orações antigas serão respondidas. Eu quero declarar que hoje a palavra não é para o meu vizinho, a palavra é para mim. O meu filho vive, o milagre já aconteceu, e no nome de Jesus a notícia vai chegar em breve. Eu quero declarar no nome de Jesus que o milagre de Deus sobre a sua vida já aconteceu, e que o milagre que você crê que já aconteceu, em breve a notícia dele vai chegar e você vai testemunhar. Mas não só quando chegar, mas você vai começar a testemunhar agora. Agora o milagre já aconteceu, Deus já fez, a porta já se abriu, a cura já chegou, a restauração já é uma realidade. Eu já sou uma nova criatura. Eu estou crendo, declarando que quando aconteceu,
no dia que eu recebi a palavra. E essa palavra é nossa, essa palavra é minha, e em nome de Jesus, essa palavra é sua. É desesperador quando você vê um milagre acontecendo. Eu e Douglas saímos daquela reunião desesperado, porque agora a gente tinha um recurso e não tinha nenhuma cidade. Mas o Deus que proveu o recurso não abandonaria na segunda parte do milagre. E essa é a graça de tudo. Deus não faz nada incompleto. Nenhuma palavra dele volta vazia. E tudo aquilo que ele promete, ele cumpre. Estamos terminando o nosso ano com mais de 325 mil pessoas alcançadas presencialmente, e 200 mil dessas 325 mil foram gratuitas. Porque alguém obedeceu uma palavra para fazer parte do testemunho de outra pessoa. Sabe, a boa notícia é essa. Talvez já aconteceu, é só a notícia que não chegou. Você pode falar para alguém bem bonito perto de você, olha no olhinho dela e fala assim, ó, talvez. Não, eu tiro o talvez, esquece o talvez. Talvez é para notícia, esquece, ó. Não, fala, o seu milagre, ele já aconteceu. Deus já ouviu a tua oração. Ele já se moveu na sua direção. E ele já atendeu o teu clamor. Só que talvez a notícia não chegou ainda, mas o milagre já aconteceu. Diga de novo, a notícia ainda não chegou, mas o milagre já aconteceu. Eu quero declarar no nome de Jesus que ainda esse ano a notícia vai chegar e você vai testemunhar que no dia que você recebeu a palavra, o milagre já havia acontecido. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, Jesus maravilhoso, lindo. Obrigado porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Obrigado por essa palavra. Obrigado porque o Senhor não nos desampara. Muito obrigado, Jesus. Cremos hoje contra tudo e qualquer coisa. O milagre já aconteceu. Em nome de Jesus. Amém. Fala, meu lindo, minha linda. Você acabou de assistir uma palavra de Deus para o seu coração. Eu tenho certeza que foi bênção para a sua vida. Mas a nossa intenção é caminhar com você todos os dias. E para 2026, Deus nos deu um presente e uma forma disso acontecer. O nosso devocional, Oi Deus, sou eu de novo.
um devocional para 2026 e uma palavra para cada dia do ano, para você começar todos os dias dizendo: oi Deus, sou eu de novo e eu preciso de uma palavra. Nosso devocional, para você que segue a gente aqui no nosso canal do YouTube, está disponível com frete grátis e o link vai aparecer aqui embaixo, está aqui embaixo na descrição do vídeo. Mas se você não tem condição ou não tem como prioridade ter um devocional físico agora, eu tenho uma boa notícia para você. Você pode ter ele de graça, exatamente todos os dias, através do nosso aplicativo, que está disponível na Apple Store ou na Google Play, Oi Deus, Sou Eu de Novo. Também no nosso canal do YouTube, Oi Deus, Sou Eu de Novo Oficial, todos os dias. E claro, no Spotify, Oi Deus, Sou Eu de Novo, nosso canal oficial por lá. Gratuito, todos os dias. Deus abençoe você e não se esqueça, Ele está te esperando.